Bom, pessoal, aqui agora na questão 5. Na questão 5, ele diz o seguinte: uma reta passa pelos pontos -1 e 5 e 2 e -4. E aí ela quer saber qual é a lei da função representada por essa reta. Bom, essa questão, gente, nós conseguimos fazer de duas formas, tá? A primeira delas foi como eu tinha explicado na sala mesmo, utilizando sistemas, ok? Então, utilizando sistemas. Bom, se é uma reta, a gente sabe que é uma função afim. E a forma da função afim é y igual a ax mais b. Então, a gente vai substituir esses dois pontos nessa lei aqui. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu sei que o valor de x é -1 e o valor de y é 5. Ou seja, quando eu substituo x por -1 nessa função, o resultado tem que ser o número 5. Então, fazendo isso daqui, olha, a vezes o x, que é -1, mais b, tem que dar como resultado o número 5. A mesma coisa eu vou fazer com esse ponto aqui. Olha, o x é 2 e o y é -4. Então, substituindo o x por 2, vai ficar a vezes 2 mais b igual ao valor de y, que é -4, ok? E aí aqui a gente já tem um sisteminha. Só para deixar esse sistema um pouco mais bonito, a gente vai ter aqui, olha, a vezes -1, vou colocar aqui, a vezes -1 vai ficar menos a, mais b igual a 5, a vezes 2 vai dar como resultado 2a, mais b, isso aqui vai ser igual a -4, tudo bem? Bom, para resolver esse sisteminha aqui agora, eu vou simplesmente multiplicar aqui a minha primeira equação por -1. Por que eu vou multiplicar por -1? Porque aí, olha, no lugar do b, a gente vai ter agora o menos b e ele vai conseguir cancelar com o b aqui de baixo quando eu somar essas duas equações, tá? Então, fazendo -a vezes -1, a positivo. B vezes -1 vai ficar menos b. 5 vezes -1 vai ficar -5. E a segunda equação a gente só vai repetir. Ela é 2a mais b igual a -4. Somando agora essas duas equações, a mais 2a vai dar 3a, menos b com mais b, ó, vai cancelar, vai dar zero, igual a -5 com -4, menos 9. Agora, para descobrir o valor de A, ó, esse 3 vai vir aqui para outro membro dividindo, então vai ficar menos 9 dividido por 3, que vai dar como resultado para a gente menos 3, tá? Esse é o valor de A. Mas, bom, como eu quero saber, olha, qual é a minha função, eu preciso descobrir tanto o valor de A quanto o valor de B. Já descobri o valor de A, o que eu faço agora para descobrir o valor de B? Só substituir em qualquer uma das equações, tá bom? Então, vou pegar essa equação aqui, ó, essa primeira aqui. Ela dizia o seguinte, menos A, então vai ficar menos o valor de A que eu encontrei, que é o menos 3, mais B é igual a 5. Menos 3 fica 3 positivo, então 3 mais B é igual a 5. E agora esse 3 vai para o outro membro negativo, B é 5 menos 3, que dá como resultado para a gente, olha, o número 2. Então, nossa função, ó, é y igual a x. Então, como a é menos 3, vai ficar menos 3x, mais o valor de b, que é 2. Pronto, está aqui o nosso resultado final. Essa é a função da questão, tá? Bom, pessoal, mas como eu havia falado no vídeo, existem duas formas diferentes de resolver essa questão, tá? A primeira foi como eu ensinei e a segunda foi a forma que eu vi quando eu dei visto nessa atividade. Eu vi que a maioria de vocês estava fazendo por essa outra forma, tá? Que é encontrando a taxa de variação da função afim. A taxa de variação de uma função afim, gente, é o coeficiente A. E aí, para encontrar ele, a gente pode utilizar a seguinte expressão: a variação do y sobre a variação do x, que é basicamente o seguinte, gente, o y final ou y de um ponto, vou colocar aqui como y de um ponto qualquer, o y de um ponto A menos o y de um ponto B sobre o x desse ponto A menos o x, desse ponto B, tá? Que é um A. E aí eu vou dizer que esse é o ponto A
e esse é o ponto B, tá bom? Então, calculando aqui o coeficiente A, a gente poderia fazer pela forma. O y do primeiro ponto, que é o 5, menos o y do segundo ponto, que é o menos 4, sobre o x do primeiro ponto, que é o menos 1, menos o x do segundo ponto, que é o 2. Calculando aqui, a gente teria, olha, menos com menos, mais. Então, aqui a gente ficaria com 5 mais 4 sobre menos 1 com menos 2, menos 3. 5 mais 4 fica 9. E 9 dividido por menos 3 dá como resultado, olha, o próprio menos 3, que a gente já tinha encontrado anteriormente. Então, nossa função afim, gente, que ela era do tipo y igual a ax mais b, a gente pode reescrevê-la agora como y igual a menos 3x mais b, que a gente já encontrou aqui, olha, o valor de a, tá? E para encontrar o valor de b agora, nessa situação aqui, olha, bom, agora é só substituir qualquer um dos pontos que eu tenho ali, tá? Por exemplo, substituindo aqui o ponto A. Quando eu substituo x por menos 1, o y, que é o resultado, é o 5. Então, eu vou colocar isso daqui, olha. O x eu vou substituir por menos 1, então fica menos 3 vezes menos 1 mais b é igual a 5. Então, a gente vai ter menos 3 vezes menos 1, 3 positivo, mais b é igual a 5, e agora o 3 passa negativo, a gente vai ter que o b é 5 menos 3, que dá como resultado para a gente o número 2. Então, assim, olha, a gente vai ter que a nossa função, ali em cima, vou reescrever aqui de vermelho, é y igual a menos 3x, mais o valor do b, que é 2. Pronto, exatamente a mesma função que a gente tinha encontrado anteriormente utilizando sistemas, tá? Então, para resolver essa questão, vocês têm aí duas formas diferentes de fazer. Pode usar qualquer uma das duas, tá bom? Bom, gente, a questão 6 ela é exatamente idêntica à questão 5. Eu quero saber qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Se eu estou falando de reta, eu estou falando de função afim, tá? Então, a gente já sabe que a nossa função, nossa equação da reta aí, vai ter o formato y igual a x mais b. E aí vocês podem escolher aí fazer pelos dois caminhos, ou utilizando o sistema, ou procurando aí a taxa de variação. Vou continuar fazendo aqui com taxa de variação, tá? Para vocês pegarem um pouquinho mais, já que em sala eu já fiz com sistemas. Lembrando, a taxa de variação, olha, vai ser o y do A menos o y do ponto B sobre o x do ponto A menos o x do ponto B. Will, e a ordem que eu escolho um para ser o ponto A e o outro para ser o ponto B vai interferir em algo aqui? Não, ó, posso chamar esse aqui de B e esse aqui de A sem problema nenhum, tá? Então, aqui, o nosso coeficiente A, já vou fazer aqui na frente, vai ser y do ponto A. O y do ponto A está aqui, é o 5, menos y do ponto B. Y do ponto B está aqui, é o número 2. Sobre o x do A. X do A é o 2, então, está aqui, menos o x do B. X do B é o menos 4. Cuidado com o sinal, tá, gente? Esse menos aqui é da fórmula e esse menos aqui é do B. Então, a gente vai ter 5 menos 2, 3. Menos com menos fica mais, e 2 mais 4, 6. Simplificando essa equação aqui por 3, a gente vai ter como resultado, olha, a fração 1 sobre 2, tá? Então, esse é o nosso valor de A. Y vai ser igual ao AX, que é 1 sobre 2x mais B, tá? Eu posso até escrever isso daqui, gente, de uma forma diferente, tá? 1 sobre 2x é a mesma coisa de apenas x sobre 2, tá? Por que x sobre 2, Will? Porque aqui o A está multiplicando o x. Então, fazendo 1 sobre 2 vezes o x, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador por denominador. 1 vezes x é x. E 2 vezes 1 que tem aqui embaixo fica 2. Tá? Então, posso reescrever daquele jeito ali para ficar um pouco mais simplificado. Tá? Só colocar o b aqui um pouquinho mais perto.
E pronto, até então, essa aqui é a minha função, mas falta descobrir o valor de b, tá? Então, vou pegar qualquer um dos dois pontos para substituir aqui para a gente encontrar o valor de b. Vou pegar aqui esse primeiro ponto, esse ponto A, na verdade. O x é 2 e o y é 5. Então, quando eu substituir o x por 2, o resultado tem que ser 5. Substituindo, então, ó, x por 2. Vai ficar 2 sobre 2 mais b, que eu ainda não sei quem é, e o resultado disso aqui é o 5. Fazendo, então, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu tenho 1 mais b igual a 5. Esse 1 agora vai passar negativo. B é o 5 menos 1, que vai me dar como resultado aqui, olha, o número 4. Então, agora já tenho a minha função. Minha função é y igual a x sobre 2 mais o valor de b, que a gente acabou de descobrir, que vale 4. Bom, esse aqui é o nosso resultado, ok?